Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje somos chamados a orar com fé viva e com um coração confiante, inspirados por uma das cartas mais poderosas das Escrituras, a Epístola aos Romanos. Neste livro, o apóstolo Paulo nos revela o profundo amor de Deus, a força da salvação em Cristo e a certeza da justificação pela fé. Romanos nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas também nos assegura que somos justificados gratuitamente por sua graça. Isso significa que não oramos baseados em méritos próprios, mas em um favor imerecido, conquistado por Jesus na cruz. Somos chamados a viver pela fé, como Abraão, que creu contra toda a esperança. E da mesma forma, ao orarmos hoje, escolhemos crer mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, pois a fé nos torna herdeiros das promessas. A palavra nos afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, oramos com ousadia, sem medo, sem culpa, com liberdade no Espírito. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito forte. Então escreva nos comentários: se Deus é por mim, quem será contra mim? Faça o seu pedido de oração pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida financeira ou pela sua vida espiritual. Aproveite esse momento, aperte também o botão do joinha. E caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, ative o sino. Vale a pena. Estamos orando todos os dias nessa corrente de oração às 5 horas da manhã. Então convoco você agora a entrar nessa oração com todo o seu coração. Ore comigo, clame com fervor, não se conforme com este mundo, mas permita que a sua mente seja transformada pela palavra e pela presença do Espírito Santo. Vamos orar crendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e tem poder para vivificar, restaurar e mover o impossível. Junte-se a mim. É hora de orar com fé, com convicção e com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos falar com o nosso Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, hoje nos unimos em uma só voz, como filhos justificados pela fé, para buscar a Tua face com temor, entrega e adoração. Ó Deus eterno, Tu és justo e salvador. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, nos atraiu com cordas de amor e pela Tua graça nos tornou filhos por adoção. Como está escrito em Romanos, já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós te adoramos, Pai, por nos conceder uma salvação tão maravilhosa, não por obras, mas pela fé. Obrigado por nos justificar, purificar e chamar de justos por causa do sangue de Teu Filho. Senhor Jesus, nosso Salvador, te exaltamos. Tu és o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Ao Senhor foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Fomos crucificados com o Senhor, e agora já não vivemos nós, mas o Senhor vive em nós. O Senhor intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, e mesmo quando não sabemos orar como convém, o Teu Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Espírito Santo, doce presença, nós Te louvamos. O Senhor que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, vem agora visitar cada casa, cada coração, cada alma que ora comigo. Enche-nos com Teu poder, convence-nos da verdade e nos fortalece na fé. Senhor, queremos viver a verdadeira transformação
que vem da renovação da mente. Não queremos nos conformar com este mundo, mas viver para te agradar, com corações cheios de zelo e santidade. Peço agora, Senhor, por todos os que se sentem fracos na fé. Fortalece-os. Por aqueles que ainda não compreenderam o teu amor, revela a eles. E por todos que estão feridos pela culpa e pelo pecado, restaura, limpa e renova. Tua palavra em Romanos nos lembra que nada poderá nos separar do teu amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades. E é com essa certeza que oramos hoje, crendo na tua fidelidade. Levanta o abatido, cura o enfermo, dá sabedoria ao confuso, renova a esperança ao cansado, que cada um aqui sinta a tua presença viva, real, santa e poderosa. E que possamos sair dessa oração dizendo com fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? Te louvamos, te adoramos e te glorificamos, ó Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai amado e poderoso, nesta hora nos reunimos em união para clamar por nossas famílias, colocando cada lar, cada casa e cada coração debaixo da tua poderosa mão. O Senhor, que é o Deus que nos predestinou para vivermos em amor e nos chamaste para sermos transformados à imagem do teu Filho. Por isso, declaro, a nossa família pertence ao Senhor. Senhor, declaro que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso quebramos agora todo jugo que tenta aprisionar os lares, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nos relacionamentos familiares. Restaura os laços entre pais e filhos, entre irmãos, entre esposos e esposas. Que o amor seja derramado em nossos corações pelo teu Espírito. Senhor, repreendo toda divisão, toda frieza, toda falta de perdão e orgulho. Que a tua graça opere reconciliação onde há distância e que a paz de Cristo reine soberana nos lares. Traz harmonia conjugal, restaura alianças enfraquecidas, reaviva o amor que foi ferido, cura palavras que machucam, que cada casal se submeta a um ao outro no temor do Senhor. Declaro que o teu Espírito Santo age agora em cada família representada aqui, quebrando toda a corrente maligna, toda a influência maligna e toda a amarra espiritual que tenta destruir o ambiente do lar. Em nome de Jesus, nós repreendemos a inveja, a maldição hereditária, a opressão emocional, os ciclos de desentendimento, de miséria e de enfermidade familiar. Tudo isso cai por terra agora em nome de Jesus. Porque em Cristo somos mais do que vencedores e a nossa casa servirá ao Senhor. Nada poderá nos separar do teu amor, nem lutas, nem os conflitos, nem o passado. Fortalece os lares na fé, na comunhão, na oração, na unidade, que haja paz, riso, diálogo, respeito e amor sincero. Que cada família viva com um altar de adoração ao Senhor e que possamos dizer com convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor nosso Deus, Deus de misericórdia e graça, hoje nos colocamos em unidade de espírito para interceder por todos os que estão enfrentando enfermidades, dores, cansaço ou debilidade no corpo e na alma. Tua palavra diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, ele também dará vida aos nossos corpos mortais. Por isso, profetizo vida, saúde e restauração agora. Deus, de toda consolação, visita agora os hospitais, os quartos, os leitos, as clínicas e os lares,
Estende a tua mão poderosa e sara aqueles que estão enfermos, pois tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Senhor, assim como o Senhor nos justifica pela fé e nos deste paz com o Senhor, também rogamos que essa paz inunde os corações aflitos pela dor e traga cura interior, emocional e física. Repreendo agora em nome de Jesus toda enfermidade no sangue, nos ossos, na pele, nos órgãos, nos sistemas do corpo, que toda célula enferma seja renovada pela força do Espírito Santo. Declaro que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está em ação agora, curando cânceres, tumores, inflamações, doenças autoimunes, crônicas e desconhecidas pelos médicos. Senhor, que aqueles que estão cansados de lutar contra dores recebam agora o alívio que vem do teu Espírito, que sejam revestidos com nova esperança, pois o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Espírito Santo, sopro de vida, sopra sobre os pulmões que estão fracos, sobre os corações que estão acelerados, sobre as mentes que estão perturbadas. Traz equilíbrio, renovo e paz. Que todo espírito de enfermidade seja lançado fora. Todo diagnóstico contrário seja revertido e que os testemunhos comecem a surgir para a glória do teu nome. Senhor Jesus, o Senhor que curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos e ressuscitou os mortos, visita agora com o mesmo poder. Que o teu sangue fale mais alto do que qualquer laudo médico. Porque a tua palavra diz que fomos reconciliados com o Senhor por meio da cruz. Por isso, tomamos posse da herança dos filhos, saúde, vida abundante e cura total. Que os médicos se maravilhem com os exames refeitos, que os sintomas desapareçam, que o ânimo seja restaurado, que a mente se liberte da ansiedade, depressão e medo. Cremos que nada poderá nos separar do teu amor, nem a doença, nem a dor, nem o desespero. Em Cristo somos mais do que vencedores. Te agradecemos desde já pela cura, pelo toque, pelo milagre, e oramos com fé, sabendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, oramos, declaramos, curados estamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti como filhos e filhas justificados pela fé, certos de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Clamo hoje, unido em oração com esse meu irmão e minha irmã, por restauração, direção e bênção sobre a vida financeira, econômica e profissional de cada irmão e irmã aqui representado. Tua palavra diz e nos lembra que aquele que não poupou o seu próprio filho. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Senhor, confiamos que o teu favor nos alcança também nesta área. Declaro que toda escassez, miséria, dívida e atraso caem por terra agora em nome de Jesus.
porque fomos chamados para viver como cabeça e não cauda, por cima e não por baixo. Senhor, abre portas de emprego, de crescimento, de oportunidades, de contratos, de negócios alinhados com teus princípios, que a sabedoria venha sobre nós para administrar bem os recursos que nos confias. Abençoa os profissionais, os empresários, os autônomos, os que trabalham de casa e os que ainda estão buscando um novo caminho. Que haja estratégias vindas do alto, ideias que geram sustento e multiplicação. Rompe com toda a estagnação, com todo o laço do inimigo que tenta atrasar conquistas ou enfraquecer nossa confiança. Que sejamos renovados em esperança, sabendo que a glória há de vir. Declaro que os dons e talentos dados pelo Senhor serão despertados, valorizados e recompensados. Que o nosso trabalho seja honrado e que nenhuma injustiça prevaleça contra os teus filhos. Senhor, assim como Paulo escreveu em Romanos, queremos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Que nossa vida profissional também seja uma expressão de adoração ao Senhor. Tira a ansiedade do nosso coração. Tira o medo do amanhã. Ensina-nos a descansar no teu tempo, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E mesmo se passarmos por tempos difíceis, nada poderá nos separar do teu amor. Nem a crise econômica, nem a falta de reconhecimento, nem o desemprego, porque nossa provisão vem do alto. Pai, consagro nossa vida financeira em tuas mãos. Que tudo seja para a tua glória. Que prosperemos não apenas para ter, mas para abençoar, para ofertar, para investir em vidas e no teu reino. Recebe nossa confiança, recebe nossa fé, conduze-nos com justiça e honra. Em nome de Jesus, nosso Senhor, oramos e te agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus pela oração do dia de hoje. Compartilhe essa oração com seus contatos nas suas redes sociais. Faça a sua parte. Deus ele vai te recompensar. Vidas alcançadas são milagres recebidos. Amanhã estaremos juntos novamente às 5 horas da manhã, se assim o Senhor permitir. Não quebre essa corrente. Que Deus te abençoe.